Segue com mais informação porque a subprocuradora-geral da República, Cláudia Sampaio Marques, defendeu há pouco que seja instaurado um procedimento disciplinar contra o policial federal Vladimir Matos Soares, pelos áudios revelados pela corporação, em que ele diz que poderia prender os ministros do Supremo Tribunal Federal e, abre aspas, matar meio mundo, fecha aspas, para efetivar o golpe de Estado em 2022. Segundo Sampaio, os novos elementos não contaminam o eventual recebimento da denúncia e o início de uma ação penal, porque não fizeram parte da acusação. Na última semana, a defesa de Soares havia solicitado o adiamento do julgamento depois que os áudios foram revelados para complementar a defesa. Essa declaração se deu durante a leitura da denúncia da PGR no julgamento que poderá tornar réus 11 ministros e um policial federal que compõem o núcleo de operações da organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado em 2022 aqui no Brasil, segundo a Procuradoria-Geral da República. Eduardo Borgo. João, que saudade da doutora Lindora Araújo, subprocuradora, viu? Que saudade. Ela tinha coragem ali, ia para cima e honrava o Ministério Público. Agora, vem cá, uma conversa citada por um policial que poderia prender, poderia matar. Eu não sei, João, às vezes nós pensamos, eu pelo menos sou assim, às vezes eu tenho pensamentos, lembro do Roberto Jefferson, você me aflora os sentimentos mais primitivos, né? Nós somos seres humanos, às vezes. Pensar é crime? Ainda não. Eu posso. Depende. Você pode, se você pensar contra o Bolsonaro, não. Ah, entendi. Se você pensar a favor do Lula, da Janja, aí tranquilo. Aí não vou ser censurado. Não, mas se esse pensamento seu se for externar numa conversa de... Bom, você lembra o ministro da Criatividade num clube lá em Pinheiros, quando bateram boca lá, que ele mandou a polícia, mandou, acho que instaurar inquérito, investigar os amigos frequentadores do clube do Pinheiros. Mas, enfim, a perseguição, ela atinge, assim, patamares absurdos. Nesse caso, por exemplo, como é que vão fazer com esse agente, com esse policial? Ele vai ser incluído na ação do golpe, né, do circo, ou ele vai para a primeira instância? Olha que coisa. Ele falou que ele poderia matar, que ele poderia prender todo mundo. Tá, tudo bem. Ele vai ser incluído na denúncia? Não pode. Nesse momento não dá mais para ditar um réu para incluir na denúncia. Tá. Se ele não vai ser incluído nessa ação penal, ele vai ser processado por onde? Primeira instância? Então, peraí. Não tem nexo. Esse aí vai para a primeira instância? Ou será que vão achar um deputado federal para dar o foro privilegiado para também jogar para o Supremo Tribunal Federal? Então, eu não sei. Olha, João, vou confessar para você. Eu atuo há 20 anos na área criminal e às vezes fica difícil. Sabe? Fica difícil a gente achar uma saída. O que eles vão fazer com esse agente? Inclui nessa ação, junto com imputando ali tentativa de golpe de Estado, porque tem pessoas que, por muito menos, o caso desse agente já é um absurdo, tá? Ele ser penalizado. Mas tem pessoas que, por muito menos, estão respondendo, estão presas. Tá lá o morador de rua que foi preso. Foi preso porque foi lá para buscar uma marmita, que talvez nem sabia o que estava acontecendo, mas foi preso. Nesse caso, esse agente, que se for comparar, né, também seria um absurdo, mas comparando com o morador de rua, que não sabia nem... Estava lá, foi comer, né, e foi incluído na ação. E aí, nesse caso que ele fala, olha, eu por mim, eu prenderia todo mundo, eu mataria, que também, enfim, não tem... É um pensamento, tá? Não tem estratégia de... Eu poderia, né? Poxa, eu poderia fazer tanta coisa, João. Eu poderia, por exemplo, dar um abraço no Alexandre de Moraes. Poderia, né? Mas enfim, é o absurdo, é a situação, eu não sei. Olha, tantos assuntos importantes que a gente tem discutido aqui no noticiário sobre a política nacional, internacional, mas especificamente falando sobre o Brasil, o Senado Federal vota hoje um projeto de lei que altera a Lei de Crimes Ambientais para proibir a realização de tatuagens e piercings em cães e gatos com fins unicamente estéticos.
O PL 4.206 de 2020, uma iniciativa da Câmara dos Deputados, prevê a pena de detenção de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda a quem realiza ou permite a realização dessas práticas. Fazer tatuagens e piercings em animais é prática condenada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária e já é proibida no Distrito Federal e em estados como Rio de Janeiro e Pernambuco, além de municípios como Juiz de Fora, em Minas Gerais, e Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Esse projeto em pauta, que deve ser votado hoje no Senado Federal, classifica as intervenções cirúrgicas para fins estéticos como maus tratos a animais. João, poxa, fazer tatuagem no bichinho, sei lá, que coisa, né? Fazer piercing, furar o bichinho. É muito importante esse projeto de lei, né, Borgo? Mas será que esse é o momento? Na verdade, tem vários projetos tramitando no Congresso e acho que acaba sendo pautado. Até entendo que a pauta não pode ficar restrita a um assunto só e parar o país. Tem outros projetos para serem votados. Agora, se você perguntar para o Hugo Mota o que é mais urgente, se é esse projeto ou se é o projeto da anistia, você pode ter certeza que ele vai falar que é esse projeto contra piercing e tatuagens animais. Qualquer coisa, menos a pauta da anistia, que para o Hugo Mota, né? Desde que o papai dele fique lá tranquilo, lindo, leve e solto e não tenha jantares com ministros do Supremo tocando nesse assunto, qualquer coisa é mais importante para o Hugo Mota ou para o Alcolumbre, né? Esse projeto acho que está no Senado, né? Sim. Acredito que passe no parlamento ali sem maior discussão. Mas tudo lá, principalmente nesse momento, é motivo para tirar o foco das barbaridades. A verdade, João, eu entendo o seguinte: tinha que parar o país, parar tudo, para acompanhar esse julgamento no Supremo na primeira turma. Não era para esse julgamento estar ocorrendo no Supremo. Se tivesse no Supremo, não era para estar ocorrendo numa turma. Meu Deus, é o julgamento mais importante do país. Nós estamos tratando aqui de um divisor de águas das próximas gerações. Dependendo do que acontecer aqui, é a mesma coisa a munição, a bala, o pessoal não gosta que fala bala, né? O projétil. Mas o projétil que tentou matar o Donald Trump. No que ele virou o rosto, mudou o destino da humanidade. O Biden, por exemplo, nós noticiamos ontem que ele está com câncer, acho que de próstata, com metástase, enfim. Você acha que o mecanismo, o USAID, por exemplo, quem controlava o USAID não sabia que o Biden estava nesse sentido? Não sabia que o Biden poderia morrer e quem iria comandar o país seria o vice-presidente da República? Será que eles não sabiam? Então, numa dessas, se o Trump não ganha, quem iria dominar o mundo? Dominar o mundo, literalmente. E ali um projétil que veio, no que ele vinha em direção ao crânio do Trump, ele vira a cabeça e ali muda a história da humanidade. E aqui nós fazemos um paralelo com o presidente Jair Messias Bolsonaro, que naquela facada, por uma obra de Deus, ele não foi embora, não morreu. Então são fatos assim, sabe, a mão de Deus que muda o destino de uma nação, o destino às vezes até do mundo. Tá? E nessa aí essas pessoas contavam, né, lá com o Biden, Então quer dizer, são detalhes às vezes que mudam a humanidade. E nesse caso, nesse julgamento, o que está em jogo é o futuro do país e das próximas gerações. Por isso que, diante da importância, acho que para tudo. Chega, sabe? Para o circo, para a palhaçada. Agora, só um detalhe, João, para terminar. Como é que fica as Forças Armadas? Porque o Barroso diz que se referiu à intervenção, né, à influência americana aqui nas eleições, declarações sobre a legitimidade das eleições. Só que agora esses melancias sabem que mudou o jogo e que a USAID não está mais do lado deles. Agora, pelo contrário, virão para cima. Como é que esses caras dormem agora? Eles sabem o que está por vir. Eles sabem o que vai acontecer. Eles apostaram as fichas no mecanismo, os globalistas ganhando a eleição nos Estados Unidos. E agora o grosso vai voltar e vai entrar nesses caras. Como é que eles estão agora? Como é que está o ministro Alexandre de Moraes, sabendo que todo o mecanismo se volta contra ele agora e que daqui a pouco seus colegas começam a soltar a sua mão? E todas as besteiras que ele fez, não tem volta. Como é que ele sai dessa? Hein, ministro Alexandre de Moraes? Como é que o senhor sai dessa agora? Forte abraço. Borgo, só para a gente finalizar,
Em 2 minutos, qual que é a sua avaliação sobre esse julgamento no Supremo Tribunal Federal? Aliás, esses depoimentos que acontecem no STF sobre o inquérito do suposto plano de golpe de Estado acontecendo neste momento, inclusive, o que a gente pode esperar para amanhã? Mais barbaridades, mais absurdos, mais o ministro Alexandre de Moraes sem ter como sair de toda essa confusão que ele criou. Com certeza ele será abandonado pelo mecanismo, né? O sistema entrega os anéis, mas salva os dedos, ou entrega os dedos para salvar a mão. E com certeza o ministro Alexandre de Moraes será descartado em breve pelo mecanismo, porque o jogo virou e é nítido o sentimento de desespero do ministro Alexandre de Moraes, tanto que não deixou filmar as audiências contra o Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, contra a Constituição Federal, porque ali ficaria registrado todas as barbaridades, as arbitrariedades ocorridas. Então, com certeza, mais absurdos. Ontem eu vi um post do Dr. Jeffrey Schickini dizendo que a ação penal foi fatiada, né, em alguns núcleos, e ontem eles estão julgando o primeiro núcleo, só que os ministros fazendo perguntas às testemunhas relacionadas ao segundo núcleo, aonde não era objeto da defesa e, portanto, ferindo o contraditório e ampla defesa, porque sequer alguns advogados desse segundo núcleo estavam presentes ou preparados para fazer a defesa ou, né, aptos a intervirem durante esse julgamento. Então, quer dizer, é um absurdo atrás do outro. Eu considero tudo isso que estão fazendo uma tortura, tá? Um crime, e o mínimo que eu espero para essas pessoas, João, é cadeia. Tá? Espero estar vivo para ver essas pessoas sendo presas e o desmantelamento desse mecanismo, desse grande sistema que contou com a ajuda americana. E como eu disse logo lá no começo, quando tudo isso aconteceu, eu falei que os Estados Unidos agora vêm aqui e conserte a besteira que fizeram.